E agora, vamos às questões de regra de 3. Dentro do estilão Enem, né? Aquele modelo de formatação de questão que o Enem adora. Contextualizada, tudo direitinho, tá? Pois bem, questão 01, o que é que ela nos diz? Durante o ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, o mundo viu-se dependente da criação de uma vacina para imunizar a população. No Brasil não foi diferente, e a corrida por uma vacina eficaz só terminou no ano de 2021, agora no começo do ano. A primeira delas foi a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, não é? Que é um centro de excelência em imunizantes, que anunciou que a vacina possui aproximadamente 78% de eficácia em casos leves. Por que aproximadamente? Porque se você olhar para esse pictograma, picto é gravura, grama, diagrama, desse diagrama figurado, você vai ver que nos casos leves, aqui em amarelo, a eficácia é 77,96%. Aí ele está dizendo 78%, evidentemente é uma aproximação por excesso, porque é um pouquinho menor, é 0,04% a menos do que 78%. Então, desprezando essa parte decimal e arredondando, como dizem, que eu prefiro uma aproximação inteira por excesso, considera 78%. Isso significa que se 100 pessoas forem vacinadas, 78, já que é 78 por 100, não terão sintoma algum. E 22 pessoas terão sintomas leves. Isso não quer dizer que a vacina não foi eficiente. Ela é eficiente. E é tão eficiente que poupou ela de ter sintomas graves, moderados. Ele tem apenas sintomas leves. Né? Ou seja, uma dorzinha de cabeça, uma coisinha, e nunca aquele conjunto de sintomas que o conduz à internação. A partir desse anúncio, iniciou-se a campanha de imunização, supondo-se que a cidade de Abadia de Goiás, que eu não conheço essa cidade, mas é uma cidade goiana, tá certo? Próxima da capital Goiânia, é uma cidade de Goiás, aliás, próxima da capital Goiânia, tenha conseguido vacinar toda a sua população. Todos foram vacinados. E essa população é de 8.950 habitantes. E considerando-se que toda ela tenha contato com o vírus, quer dizer, todos foram contaminados, os 8.950, e que essa proporção seja mantida. Qual proporção? A de que em 100 pessoas, 78 não tem sintoma nenhum. E 22, porque 22 mais 78 dá 100, 22 tem sintomas leves. A quantidade de pessoas que terão sintomas leves, considerando a taxa de 78% dessa população, será. Pois bem, eu não sei se você percebeu, né? Isso você vai ganhando essa habilidade. Ele quer que você compare quantidade de pessoas contaminadas que tiveram contato com o vírus, tá certo? Que foram impregnadas com o vírus, contaminadas, já disse tudo, com a grandeza, quantidade de pessoas contaminadas com sintomas leves. Pois bem, se houver proporcionalidade entre essas grandezas, tá certo? Que a gente podia representar por Q e aqui por L, né? Q, quantidade de pessoas total, e L, quantidade de pessoas com sintoma leve, tá certo? Se houver proporcionalidade entre essas grandezas, eu posso utilizar o algoritmo da regra de 3. Se não houver proporcionalidade entre as grandezas, eu tenho que buscar outro caminho de resolução. Então basta me ver como é que essas grandezas variam. Por exemplo, se a quantidade de pessoas contaminadas aumenta, a quantidade de pessoas com sintoma leve aumenta. Por exemplo, se 100 pessoas são contaminadas, 22 têm sintomas leves. Então saber que quando um aumenta, outro aumenta, descarta a possibilidade
de serem inversamente proporcionais, mas não garante ainda que é diretamente. Se for diretamente, o fator multiplicativo tem que ser o mesmo, tem que ser um fator direto. Por exemplo, se de 100 pessoas, 22 têm sintoma leve, se eu duplicar, multiplicar por 2 a quantidade de pessoas contaminadas, ao invés de 100 for 200, como em cada 100 tem 22, então em 200 eu teria 44. Então essas duas grandezas variam na proporção direta, porque variam no mesmo sentido e o fator é direto. Multiplica uma por 2, a outra por 2. Se elas são diretamente proporcionais, para eu não me esquecer, aí eu coloco as duas setas. Elas não são diretamente, né? Então tanto faz as duas setas para cima como para baixo. Você é que escolhe. Para cima ou para baixo? O vídeo aqui. Para cima. Se tivesse ficado uma para cima e a outra para baixo, era para eu me lembrar que elas eram inversamente proporcionais. Então, se são grandezas, eu chamei essa de Q, que é a quantidade total de pessoas contaminadas. E essa de L, as com sintoma leve, se Q é diretamente proporcional a L, podemos usar o algoritmo da regra de 3. Não é? Q1 sobre L1 é igual a Q2 sobre L2. Como o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu multiplico L1 por Q2 e aqui a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso substituir o L1 por Q2 e o Q2 por L1, que eu continuo multiplicando L1 por Q2. Então, as quantidades de pessoas contaminadas e as respectivas quantidades com sintoma leve varia quociente constante, são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos colocar os dados, o que foi que a gente viu no texto? Se 100 pessoas forem contaminadas, 22 terão sintomas leves. Você quer saber quantas terão sintomas leves? Se todas quantas? 8.950 forem contaminadas. Porém, todas vacinadas, né? Elas se vacinaram e relaxaram, se infectaram. Como as grandezas são diretamente proporcionais e variam a quociente constante, 100 sobre 8.950 é igual a 22 sobre L, que é a quantidade de pessoas com sintomas leves dentre as 8.950 pessoas da população. Simplificando, 100 por 50 dá 2. 8.950 dividido pelo mesmo 50 dá 179. 2 por 2 dá 1. 22 pelo mesmo 2 dá 11. O que sobrou? 1 sobre 179 é igual a 11 sobre L. Produto dos extremos, uma vez L, L, e o que é L? É a quantidade de pessoas pertencentes à população de Abadia, que dentre os 8.950, todos vacinados e contaminados, vão apresentar sintomas leves. Então, uma vez L igual a L, 11 vezes 179, olha aqui, 179 vezes 11. É multiplicar por 1, né, gente? Uma vez 9, 9, uma vez 7, 7, uma vez 1, 1. De novo, again. Uma vez 9, 9, uma vez 7, 7, uma vez 1, 1. 9. 7, 9, 16, vai 1. 1 mais 1 mais 7, 9. Repete 1. 1969. Às vezes no Enem acontece isso, hein? O que foi que nós encontramos? 1969. Quando você vem para as alternativas, em nenhuma delas tem 1969. Mas lembrem-se que nós trabalhamos com uma taxa aproximada. Então, essa questão permite aproximação.
E dentre as alternativas, o valor mais próximo de 1969 é 1971. O Enem também mede o seu psicológico e a sua segurança. Gabarito letra D de Deus. São assim as regras de 3 que lhe esperam.